Seja muito bem-vindo ao Estúdio Prosperidade Ilimitada. Neste podcast, eu e o Gael vamos conversar sobre mentalidade, energia, abundância e tudo o que pode transformar sua forma de pensar e viver. Esse espaço é para você que sente, lá no fundo, que nasceu para algo maior. Para você que não aceita viver no automático, preso à rotina, se contentando com pouco. Aqui é o lugar de quem quer crescer, expandir e evoluir de verdade. Eu e o Gael vamos trazer ideias poderosas, as conversas profundas e os ensinamentos de mentes brilhantes, como os da doutora Ellen Francine Martini, para te ajudar a romper os limites invisíveis que têm te impedido de prosperar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim que mexe com todo mundo, a escassez. Mas olha, não é só sobre dinheiro na conta, tá? Vamos mergulhar numa ideia, assim, bem provocadora. A real origem da escassez. Estamos analisando o trabalho da doutora Ellen Francine Martini, que, olha, desafia aquela noção comum de que a falta é algo externo, inevitável, sabe? A nossa tarefa aqui é desvendar a perspectiva central dela, que a escassez, na sua essência, é um estado da mente. Vamos tentar desconstruir isso um pouco. Exatamente. O ponto de partida da doutora Martini é que raramente a escassez se deve a uma falta real de recursos ou de oportunidades no mundo. Certo. Mária, e aqui, olha, aqui está o ponto crucial da análise, são as crenças limitantes. Aquelas que a gente internaliza, né? Muitas vezes sem nem perceber, desde muito cedo. Coisas que a gente ouve, que nos dizem, que absorvemos do ambiente. Sim, e ela dá uns exemplos bem concretos disso, né? Tipo aquelas frases, dinheiro é a raiz de todo mal, ou é preciso ralar muito para ganhar pouco, ou até a ideia de que felicidade e riqueza não combinam. Exato. Segundo a Martin, essas ideias não são inofensivas, não. Elas funcionam, assim, como verdadeiros programas mentais. Programas que nos autossabrotam. Entendo. Quer dizer que isso mexe com a forma como a gente age. Justamente. E o mecanismo que ela descreve é bastante direto. Essas crenças, quando estão bem enraizadas, elas moldam os nossos pensamentos dominantes. Daí, esses pensamentos geram emoções que combinam com eles, tipo medo, ansiedade, ou aquela resignação, sabe? Perante a falta. Sim, sim. Ou até a falta de ação, né? Faz sentido. Se alguém acredita lá no fundo que não merece prosperar, as ações dessa pessoa, consciente ou inconscientemente, vão refletir isso. E aí o resultado confirma a crença inicial. É um ciclo. Nossa, um ciclo que parece bem difícil de quebrar, então. Mas a doutora Martini não para só no diagnóstico, né? Ela propõe um caminho. Propõe sim. Onde entra, então, a parte mais prática da abordagem dela? Bom, aí entram as ferramentas focadas em reprogramar a mente. A primeira, e talvez a mais fundamental mesmo, é o autoconhecimento. Mas um autoconhecimento profundo. Como assim? Significa questionar ativamente. Peraí, de onde veio essa ideia sobre dinheiro? Ela me serve hoje? É baseada em fatos ou só numa repetição cultural? É um trabalho de escavação interna. Verificar as crenças, mas e depois? Não basta só saber que elas existem, imagino. Não basta. Correto. O passo seguinte que ela enfatiza muito é a substituição, mas uma substituição consciente. Substituir como? Trocar as crenças limitantes por afirmações que te fortalecem, que estão alinhadas com a abundância. Mas olha, não é só repetir frase feita, vazia. Certo. A ideia é formular afirmações que ressoem como verdadeiras num nível mais profundo. Tipo, eu sou capaz de criar valor e ser recompensado por isso. Ou, a prosperidade flui para mim de formas que eu espero e também inesperadas. A repetição ajuda, sim, a criar novas vias neurais. Interessante. Falando em práticas que mudam a nossa percepção, a gratidão também aparece bastante no trabalho dela, né? Como é que ela entra nessa história? A gratidão, na visão da doutora Martini, funciona como um antídoto poderoso para a mentalidade de escassez. Um antídoto? Ao focar de propósito naquilo que já tem. Pode ser saúde, relacionamentos, pequenas alegrias do dia.
ou recursos que já existem. A gente muda o nosso estado vibracional interno, entende? Entendo. Foco na falta para o foco na suficiência, na abundância que já existe. Ela sugere práticas diárias simples, tipo listar 3 coisas pelas quais se é grato todo dia. Isso treina a mente para reconhecer a prosperidade que já está presente. E tem também a visualização criativa. Isso parece algo meio etéreo, talvez. Como a doutora Martini integra isso especificamente para superar a escassez? Ela vê a visualização como um ensaio mental. Um ensaio da realidade que se deseja. Mas não é só ver a imagem do objetivo, não. Ponto-chave é sentir as emoções que viriam com essa conquista. Ver a imagem do objetivo, não. Ponto-chave é sentir as emoções que viriam com essa conquista. A alegria, a segurança, a liberdade. Ao fazer isso direto, consistentemente, a mente começa a aceitar essa nova realidade como possível, sabe? Até como provável. E isso, segundo ela, alinha as nossas ações e acaba atraindo as circunstâncias para que aquilo se manifeste. É como dar para o cérebro um novo destino, um novo mapa para navegar. É interessante perceber também que a visão de prosperidade da doutora Martini não é só sobre dinheiro, né? Ela fala de algo mais amplo. Com certeza, sem dúvida. Para ela, prosperidade de verdade engloba saúde vibrante, relacionamentos que enriquecem, bem-estar emocional, paz de espírito e também aquela sensação de propósito, de realização pessoal. E o mais fascinante é que a ciência moderna parece de alguma forma dar um suporte para essa ideia, né? De que a gente pode mesmo mudar a nossa mentalidade. Sim, a ligação com a neurociência é bem relevante aqui. Aquele conceito de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de mudar. Exato. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões neurais ao longo da vida. Isso apoia fundamentalmente a ideia de que podemos, sim, reprogramar crenças e padrões de pensamento. Usa afirmações positivas ou visualiza o que quer, estamos, em teoria, fortalecendo certas vias neurais e enfraquecendo outras, aquelas ligadas à escassez. A mudança não é só psicológica, pode ter uma base física mesmo no cérebro. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, a mensagem central que a gente tira das ideias da doutora Martini é que a experiência da escassez é, em grande medida, um reflexo do nosso mundo interno, das nossas crenças. E o mais importante, a gente tem o poder para mudar essa paisagem interna. Então, a nossa missão aqui é destilar as ideias-chave dessa conversa. O que é essa mentalidade, como ela se forma e, principalmente, como a gente pode começar a mudar isso. É isso aí. O ponto de partida dela já é direto. A falta real não tá lá fora, nas circunstâncias. Tá aqui dentro, na mente. E essa discussão é muito, muito relevante, né? Porque essa mentalidade que muitas vezes a gente nem percebe que tem, ela funciona como um filtro. Como assim? Ela, colore o jeito como a gente vê o mundo, sabe? As oportunidades que a gente acha que existem ou não. E no fim acaba guiando as nossas decisões. De um jeito sutil, mas bem poderoso. Entendi. E a doutora Ellen até compartilhou um pouco da história dela, né? Que ilustra isso muito bem. Sim, ela comentou. Ela mencionou ter crescido ouvindo aquelas coisas tipo, dinheiro não dá em árvore, sabe? Clássico, né? Pois é. E isso, junto com os desafios profissionais que ela teve depois, foi criando um peso, assim. Mas o mais interessante foi o momento da virada dela. A crise que ela mencionou. Exato! Uma crise que meio que a forçou a olhar para dentro e perceber que aquela sensação de falta vinha de dentro mesmo, não só de fora. E é aí, nesse dentro, que está o X da questão, segundo a doutora Ellen. Ela descreve essa mentalidade de escassez como um conjunto, sabe? Um emaranhado de crenças que limitam a gente. Crenças tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ter sucesso, ou aquela ideia de que o mundo tem pouco e a gente tem que lutar por migalhas. A gente internaliza isso quase sem notar. Nossa. E qual o perigo disso? Antes de discutir, é que essas crenças acabam virando meio que profecias, sabe? Que se realizam sozinhas. Se a gente acredita que não tem o suficiente, a gente age de um jeito que confirma isso. Acaba não vendo oportunidades, não arriscando. Faz todo sentido. É quase como, colocar uns óculos escuros e depois reclamar que o dia tá nublado, né? Exatamente essa analogia. Mas então, como é que tira esses óculos? A doutora Ellen deu umas dicas práticas, né? Uns caminhos.
Deu sim. E o primeiro passo, que ela bateu muito na tecla, é o autoconhecimento. Se conhecer melhor. Precisa ter uma certa honestidade com a gente mesmo, sabe? Parar e pensar. Será que eu estou agindo com base nesse medo, nessa sensação de falta? Ela falou muito sobre notar os próprios pensamentos, as reações. Especialmente com dinheiro, sucesso dos outros, essas coisas. Isso, exatamente. Observar como a gente reage a isso. Tá, e depois dessa auto-observação, o que vem? Aí ela destacou muito a prática da gratidão. Assim, diária mesmo. Gratidão parece simples, né? Treinar o cérebro, sabe? Para focar no que já existe, no que a gente já tem. Em vez de ficar só pensando no que falta. É uma mudança de foco deliberada. Ela também falou sobre investir na gente. E não só dinheiro, tá? Investir em conhecimento, em bem-estar emocional. E uma coisa que eu achei bem legal, procurar ativamente ambientes e pessoas que puxem a gente para cima. Ah, isso é importante. Gente que reflete crescimento, possibilidade. Exatamente. Se cercar disso. E essa ideia de procurar ambientes positivos tem a ver com aquilo que ela falou de neuroplasticidade. Eu sempre achei isso fascinante. Essa capacidade do cérebro de mudar. Então, a doutora Helen explicou que a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de literalmente mudar as conexões físicas dele com base na experiência, não é só teoria. É um mecanismo por trás dessas práticas. Como ela ligou as coisas? A gratidão diária, por exemplo, vai lá e fortalece os circuitos neurais ligados a emoções boas, a contentamento. Se expor a ideias e ambientes de abundância, isso cria novas referências para o cérebro. Mas não é de um dia para o outro, imagino. Não, claro que não. Ela frisou bem isso. É a repetição, a consistência. É isso que faz a diferença e promove essa reconfiguração na mente. E o legal é que isso funciona independentemente da idade. É um trabalho ativo de refazer as conexões. Entendi. Tipo uma academia para a mente mesmo. Exato. E para quem está ouvindo agora e pensando, será que eu tenho um pouco dessa mentalidade? Ela deu algumas pistas, uns sinais de alerta. Deu sim. Com base nas perguntas que fizeram para ela, né? Ela apontou uns indicadores comuns, tipo uma preocupação quase constante com o que pode faltar lá na frente, sabe? Aquele medo do futuro. Uma aversão muito grande a correr riscos, mesmo os calculados, por medo de perder o pouco que tem. O medo de perder. Isso. E também aquela sensação chata de inveja ou até ressentimento quando a gente vê outra pessoa tendo sucesso. Em vez de se inspirar, a gente se sente mal. São tipo umas luzinhas amarelas no painel da mente. Ok, entendi. Essa sensação de escassez parece ser menos sobre a realidade lá fora e mais sobre o nosso programa interno, né? As nossas crenças. Exatamente. Mas, e essa é a parte boa, esse programa pode ser atualizado, não é fixo. Só que exige atenção, intenção e prática. Muita prática. Precisamente. É um processo ativo. E isso, deixa a gente com uma reflexão bem interessante, né? Se a mudança começa quando a gente toma consciência das nossas próprias crenças limitadoras. Qual seria? Qual seria uma crença específica? Talvez sobre dinheiro, ou capacidade pessoal, ou merecimento. Que pode estar ali rodando nos bastidores da nossa mente, meio escondida. Ah, entendi. Interessante pensar nisso. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar essa mentalidade. Entender de onde vem, como ela opera no dia a dia e o mais importante, né? Como a gente pode começar a, talvez, questionar e até transformar isso. E a doutora Ellen parte de uma ideia forte. A verdadeira falta mora na mente, não necessariamente lá fora, nas circunstâncias. Faz sentido? E essa é a chave. E como a gente poderia definir melhor essa mentalidade? Que tipo de crenças são essas? Olha, são pensamentos que ficam muito arraigados. Coisas que a gente absorve do ambiente, da família, da cultura. Nossa, pesado. E o perigo é que a gente internaliza isso como se fosse a verdade absoluta, né? E o que a doutora Ellen aponta como o maior risco disso tudo é que essas crenças acabam moldando como a gente age. Justamente. Se a pessoa acredita profundamente na falta, ela vai, mesmo sem perceber, agir de um jeito que perpetua isso.
talvez evitando correr riscos, mesmo aqueles calculados que poderiam trazer crescimento, ou simplesmente não conseguindo enxergar as oportunidades que estão ali, na frente. O ponto de partida, e ela insiste muito nisso, é o autoconhecimento, mas um autoconhecimento radicalmente honesto. Como? Exige coragem, sim. Olhar para as próprias ações e se perguntar, isso aqui está vindo do medo, crença na falta, observar os pensamentos que vêm sozinhos, as reações emocionais, principalmente quando o assunto é dinheiro, sucesso, oportunidade. Sem se culpar tanto, talvez. Exato, sem julgamento. Qual o próximo passo? A prática consciente da gratidão. Pode parecer meio clichê, né? Mas a doutora Ellen coloca isso como uma ferramenta. Interessante ver a gratidão como um exercício mental ativo, mesmo. E que outras estratégias ela sugere? Ao focar de propósito no que já se tem, no que está funcionando, a gente treina o cérebro a sair daquele padrão de falta. Não é ignorar problema, mas é equilibrar a balança, sabe? Reconhecer a abundância que já existe ali. Investir em si. Isso vai desde buscar conhecimento até cuidar do bem-estar emocional. A doutora Ellen liga essas práticas à capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, a neuroplasticidade. É ciência isso. O cérebro muda mesmo. Muda. Cada vez que praticamos a gratidão, por exemplo, a gente está fortalecendo circuitos neurais ligados ao bem-estar, à suficiência. Quando a gente se expõe a novas ideias, a ambientes que respiram possibilidade, a gente está literalmente ajudando o cérebro a criar novos caminhos, novas referências. Difícil, imagino. Com certeza, a palavra é consistência. É como ir para a academia fortalecer um músculo. A repetição, a persistência são essenciais. A doutora Ellen até chama de academia para a mente. E a mensagem forte é que essa programação não é uma sentença. Ela pode ser atualizada, digamos assim. Atualizada. Mas exige atenção, intenção e, principalmente, prática consistente. É um processo ativo de transformação. Mas isso exige disciplina, né? Não é de um dia para o outro. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, não? Se a mudança começa mesmo por perceber essas crenças que rodam por trás dos panos, qual crença específica, sei lá, sobre dinheiro, capacidade, merecimento, pode estar silenciosamente guiando algumas escolhas ou percepções na vida de quem nos ouve? É uma pergunta-chave, né? Para iniciar essa jornada interna. E aí, pensando nas estratégias que a gente falou, gratidão, autoconhecimento, escolher o ambiente, qual seria talvez o menor passo concreto, algo factível hoje mesmo, para começar a desafiar, com cuidado, essa crença específica e testar uma nova possibilidade, por menor que seja? Excelente questão para cada um refletir e, quem sabe, experimentar. A chave está em reconhecer o poder da mente na criação da nossa realidade. É isso. E talvez a reflexão final, né? Inspirada por essa análise toda. Que pequena crença, talvez uma que a gente nunca parou para pensar sobre o que é possível ou merecido. Que crença pode estar agora mesmo colocando um teto invisível no potencial de abundância de alguém? E qual seria a ação mais simples, sabe? Hoje mesmo, para começar a desafiar essa crença. Fica aí a pergunta. E com isso, a gente encerra essa nossa exploração das ideias da doutora Ellen Francine Martini sobre como entender e, quem sabe, começar a transformar essa mentalidade de escassez.